Determinação do cálcio em águas. Tá? Então, o cálcio foi determinado em 200 ml de água, de uma amostra de água, pela sua precipitação na forma de oxalato de cálcio. Tá? Após a filtração, tá? Lavagem e calcinação do precipitado, a massa do cadinho, onde eu fiz a precipitação, né? Onde eu fiz a queima do precipitado, com óxido de cálcio, foi igual a 26,7139 gramas. Tá? Então, a massa do cadinho vazio aqui, nesse caso, quando você vai usar a calcinação, você tem que ter a massa do cadinho vazio, cadinho de porcelana. Tá? Então, no caso aqui, a massa do cadinho vazio deu 26,6011 gramas. Tá? E a massa do precipitado mais o cadinho, tá? Ou do precipitado já após o processo de queima do papel filtro e o processo de transformação do oxalato para óxido de cálcio. Tá? Então, eu vou ter aqui 26,7139. Fazendo a diferença dos dois, então, eu tenho a massa do óxido de cálcio, tá? Que vai ficar a 0,1128 gramas. Tá? Então, determina o teor de cálcio na amostra de água em percentagem e massa por volume. Tá? Qual o teor em percentagem, massa por volume de carbonato de cálcio na amostra de água? Considere que todo o cálcio esteja nessa forma. Tá? Então, eu tenho aqui o ácido oxálico, né? O oxalato de cálcio, perdão, oxalato de cálcio, tem o óxido de cálcio, né? Então, esse aqui, quando calcina, ele vai para óxido de cálcio, libera CO mais CO2, tá? Então, eu tenho aqui a massa do oxalato de cálcio, tá? E a massa do óxido de cálcio. Então, agora eu tenho esse precipitado, que é 0,1128 gramas, eu vou ter a massa do meu oxalato de cálcio, ou seja, eu tenho 0,2578 gramas do oxalato de cálcio antes da calcinação. Tá? Então, o carbonato de cálcio, né? O carbonato de cálcio, que é provavelmente a solução que nós temos aqui, né? Vai reagir com o oxalato de sódio, né? Formando oxalato de cálcio. Tá? Então, eu tenho a massa molar do carbonato de cálcio, né? Do carbonato de cálcio, que é 100, tá? 40, 12 mais o 32 aqui dos oxigênios, tá? E a massa do oxalato de cálcio. Tá? Então, aqui, como eu tenho a massa do oxalato que eu calculei aqui através do precipitado de óxido de cálcio, que é 0,22578, então eu vou ter uma massa de carbonato de cálcio, né, de 0,2014 gramas de carbonato de cálcio. Tá? Então, essas 0,2014 gramas de carbonato de cálcio estão aonde? Estão naqueles 200 ml iniciais aqui, ó, tá? Foi a primeira reação que eu fiz. Então, estão em 200 ml. Porque eu quero passar a percentagem, né? Então, eu vou... Em 100 ml vai ser Z. Então, o Z vai ficar igual a 0,1007%. Tá? E agora, em massa por volume, né? Então, em 100 gramas de carbonato de cálcio, né? Eu tenho 40 gramas de cálcio. Tá? Em 0,2014 gramas de carbonato, eu vou ter tanto de cálcio. Ou seja, eu tenho 0,08056 gramas de cálcio. Tá? Então, esses 0,0856 gramas de cálcio estão aonde? São naqueles 200 ml iniciais. Tá? Em 1.000 ml, que eu quero passar para litro, né, massa-volume, então vai ser X. Então, vou ter aqui 0,0403, 403%, pode ser, né? Ou massa-volume. Tá? Que eu quero o resultado em massa-volume também. Tá? Então, vejam bem. Então, aqui já a reação é um pouco mais complexa, né? Eu primeiro peguei o cálcio, que estava em solução, reagi com carbonato de cálcio, com oxalato, com o ácido oxálico, né? E formei o oxalato de cálcio, tá? Oxalato de cálcio, tá? Então, esse oxalato de cálcio, agora, ele foi calcinado. Ele foi calcinado, foi levado num forno mufra, calcinado, e lá ele formou, então, o óxido de cálcio, tá? Formando o óxido de cálcio mais CO mais CO2. Tá? Então, daqui eu determino quanto de oxalato de cálcio foi formado na minha precipitação. Tá? Eu sei também que o carbonato de cálcio, aqui é a reação inicial, né? O carbonato de cálcio reagiu com o oxalato de sódio, tá? Formando oxalato de cálcio, que é a reação principal aqui, no início, né? Então, eu tenho o cálcio na forma de carbonato de cálcio, né? Então, faço a reação e determino quanto de carbonato de cálcio tem na minha solução inicial aqui. Aí o resto é tudo aplicação direta de percentagem e eu tenho que relacionar com esse volume que tem na solução. A determinação do ferro total em solo. Então, uma amostra de solo contendo ferro 2 e ferro 3, e com massa igual a 0,485 gramas, foi digerida
tá? Digerida foi dissolvida, né, com ácido nítrico para a oxidação do ferro 2 a ferro 3. Tá? Então, foi utilizado o hidróxido de amônio para precipitar a espécie contendo ferro 3, né, na forma hidratada, do hidróxido férrico hidratado. Tá? Então, na calcinação, esse hidróxido ele vai para óxido Fe2O3, né, X moléculas de água, aqui de hidratação. Então, o precipitado, depois de filtrado, lavado, calcinado, pesou 0,248 gramas, com o ferro na forma de óxido, Fe2O3. Né? Então, calcula o teor de ferro total em percentagem e massa nessa amostra, tá? De ferro. Tá? Então, 160 gramas de Fe2O3 contém 112 gramas de ferro. Tá? 0,240 gramas de ferro, que foi a massa do meu precipitado ali, né, que eu obtive, 0,248, vai ter X de ferro. Então, tem uma massa de ferro de 0,1736 gramas, né, nessa massa aqui. Em 0,485, que é a massa da minha amostra aqui, ó, que é a massa da minha amostra, né, eu tenho 0,1736 gramas de ferro, que foi o que eu calculei aqui. Em 100 gramas da amostra, eu vou ter Y%. Tá? Então, aqui eu vou ter 35,79% de ferro na relação massa-massa, então, dentro desse cálculo que nós fizemos.